Na Europa, alguns times simplesmente dominam. Ninguém quer bater de frente com eles. Mas imagina se no futuro esses clubes fossem rebaixados e virassem um time de meio de tabela. Parece loucura, né? Mas é isso que aconteceu com alguns times que já levaram até a Liga dos Campeões. Sim. Então, nesse vídeo a gente vai ver 4 times que eram baita fortes no passado, mas hoje são muito pequenos. Começando com um time que há alguns anos era visto no campeonato alemão, mas hoje sofre muito. O Schalke 04. Cara, o Schalke é um time da cidade de Gelsenkirchen e tem o 5º maior estádio da Alemanha, a Veltins Arena, entrando na lista também de times com a maior torcida. Mas nas últimas 3 temporadas, o Schalke vem se lascando demais. E a série de tragédias começou em janeiro de 2020, quando tomaram 5-0 do Bayern e a partir daí foram por água abaixo. Naquela segunda metade da temporada 19 e 20, os caras tomaram várias goleadas horríveis, até um 5-0 em casa pro Leipzig e terminaram a temporada com uma derrota de 4-0 pro Freiburg. Pois é, mas com a boa campanha no início da temporada que tinham feito, conseguiram ficar na elite. Mas quando começou a seguinte, o negócio foi mais feio ainda. Na primeira rodada do Campeonato Alemão 2021, o Schalke sofreu apenas 8-0 do Bayern. Sim, aí continuaram perdendo partida atrás de outra e só foram ganhar um jogo na liga em janeiro de 2021. Tipo, ficaram de janeiro de 2020 até janeiro de 2021 sem vencer na liga. Um ano, literalmente. Então foram rebaixados pra segundona. E naquela temporada, os caras trocaram de técnico não uma, não duas, mas 4 vezes. Acredite. Aí na segundona, o Schalke conseguiu voltar como campeão, mas agora tá na zona de rebaixamento de novo. Quem vê o Schalke assim, nem imagina o que eles já foram antes. Em 2010, foram vice da Bundesliga e em 2011 conquistaram a Copa da Alemanha, além de alcançarem a semifinal da Champions, metendo 7-3 na atual campeã Inter nas quartas. Pois é, só perderam pro United. E mais recentemente, em 2018, foram de novo vice do campeonato alemão e em 2019 jogaram as oitavas da Champions. Então como que um time desse pode cair tanto? Bom, foi uma série de coisas. Primeiro que sob o comando do técnico David Wagner, o clube já estava sofrendo dentro de campo. Aí quando veio a pandemia, o negócio realmente desmoronou. O Schalke vinha tendo problemas financeiros, também por causa de contratações caras que não deram resultado e muitos gastos. Tanto que na temporada 2018-19, chegaram a gastar mais de 60 milhões de transferências. E detalhe, nenhuma delas estão no clube hoje. Aí com tanto dinheiro torrado, quando os portões dos estádios fecharam por conta da pandemia, a crise no clube explodiu. Foi como uma tsunami de coisas acontecendo uma atrás da outra, que deixou o Schalke com dívidas de mais de 200 milhões de euros. Os diretores disseram que o clube estava quase entrando em falência. Imagina! E para piorar ainda mais, o presidente se envolveu em polêmicas que fez ele decidir sair do cargo. Saindo também dinheiro de patrocínios vindo de outras empresas dele. Então, sem grana e sem grandes contratações para a temporada, foram rebaixados. Foi literalmente a pior crise da história do Schalke. Ah, e ainda cortaram o patrocínio da empresa russa Gazprom. Pra tu ver o estrago, o valor de mercado do time lá em fevereiro de 2020 era de 242 milhões de euros. Ou seja, somando todos os caras no elenco, dava esse valor. E hoje esse valor é de 60 milhões. Menos que o Botafogo, acredite. Mas agora, com uma nova direção, o clube tá aos poucos reduzindo a dívida e tá tentando se reerguer novamente. Vai ser difícil, mas um dia conseguem. E um time que já alcançou patamares que o Schalke nunca chegou, mas hoje não são nem perto disso, é um da Inglaterra. O Nottingham Forest. O Nottingham é um time do meio da tabela da Premier League que recém voltou da segunda divisão. Eles não jogavam o campeonato inglês desde os anos 90 e de lá pra cá tinham caído até pra terceira divisão. Imagina! Mas esse time um dia já bateu de frente com a Europa toda. Lá atrás, na década de 70, quando estavam na segunda divisão e passando por crises, chegou no clube e os caras queriam revolucionar completamente a equipe. Um técnico chamado Brian Clough e seu assistente Peter Taylor, que juntos fizeram o Forest crescer como nunca. Eles contrataram caras como McGovern, atacante Burrow, zagueiro Lloyd, etc. Então em 1977 conseguiram subir de volta pra elite da Inglaterra, aí na sua primeira temporada de volta. E com mais contratações como o goleiro Peter Shilton, o Forest surpreendeu todo mundo com a incrível conquista do campeonato inglês, além da taça da Copa da Liga, um negócio gigantesco. Mas tinha mais. Por terem ganhado o campeonato, foram direto pra Liga dos Campeões, que na época não tinha fase de grupos, era mata-mata direto. Aí o Forest na primeira partida pegou simplesmente o Liverpool, atual campeão, e derrotou eles. Aí eliminando o Liverpool, tudo parecia mais fácil. Então foram passando por todos até chegar na decisão e ganharem do Malmo da Suécia por 1-0. O Forest foi simplesmente campeão europeu. Que loucura! E se isso foi impressionante, na temporada seguinte eles foram com praticamente o mesmo time e destruíram de novo. Nas semis eliminaram o Ajax e na final derrotaram o Hamburgo da Alemanha, que também estava brilhando muito naquela época. O Nottingham conquistou sua segunda Champions. 2 vezes seguidas foram campeões europeus. Imagina! Só que aí, depois de tanta conquista, eles acabaram perdendo a edição de 81 e muitos jogadores-chave para aquelas conquistas começaram a ser vendidos. Então o time já não era mais o mesmo. Aí para piorar, o braço direito do técnico, o assistente Peter Taylor saiu do clube para se aposentar. Então agora, sem
sem seus jogadores de referência e sem seu assistente, o Forest parou de dominar a Inglaterra. Pelo menos sempre terminava a tabela da metade pra cima. Mas Liga dos Campeões que é bom, nunca mais. O máximo mesmo foi ganhar outras duas Copas da Liga em 89 e 90. Não era uma potência europeia, mas ainda estavam jogando. Até que na temporada 92-93, o campeonato inglês se transformou em Premier League e o Forest jogou muito mal. Venderam alguns jogadores importantes e tiveram derrota atrás de derrota. Então naquele ano de 93, o clube foi rebaixado para a segunda divisão e o técnico Brian Clough anunciou sua aposentadoria do futebol. Pela primeira vez em 18 anos, o Nottingham tem que buscar um novo treinador. Aí na segunda divisão, o Forest, já de técnico novo, conseguiu voltar para elite e na temporada 94-95 terminaram em terceiro lugar. Mas isso foi só uma pequena lembrança dos tempos de ouro, porque depois começaram a cair demais. A Premier League estava sendo cada vez mais competitiva e o Nottingham não conseguia acompanhar esse crescimento. Os caras nunca mais conseguiam fazer bons investimentos em jogadores, tinham que vender suas joias para pagar as dívidas e foram marcados por anos de gestão ruim. Aí em 97 caíram para a segunda divisão, voltaram como campeões e no ano de 1999 foram rebaixados em definitivo para a segundona. A partir daí nunca conseguiram voltar para elite e só sofreram. Chegaram no auge da ruinzice de entre 2005 e 2008 jogarem a terceira divisão. Pois é, até que no ano passado o Forest voltou para a Premier League depois de décadas e realmente abriu os cofres. Só nessa temporada gastaram quase 200 milhões de euros e estão querendo muito voltar ao que eram antes. E ao mesmo tempo que o Forest estava no seu auge, um outro time também estava jogando demais. O Hamburger SV. Esse time, que tem a logo mais feia da Alemanha, na minha opinião, tá na segunda divisão há quase 5 anos e lutando para subir. Mas lá no passado eles eram muito diferentes. Nos anos 70, quem dominou a Europa foi o Bayern de Munique, conquistando 3 títulos da Champions seguidos. Mas na mesma época, o Hamburgo estava crescendo cada vez mais e chamando a atenção. Já tinham conseguido ser vices do Campeonato Alemão em 76, vice da Copa da Alemanha em 74 e até campeões da Taça dos Vencedores de Taça de 77. Aí com contratações de peso, como o inglês Kevin Keegan, campeão europeu com o Liverpool, e chegada do técnico Branko Zebec, o Hamburger destruiu. Tanto que em 1979 foram simplesmente campeões da Bundesliga. Imagina! E ainda se reforçaram trazendo mais jogadores, como por exemplo um chamado Horst Rubeski. Aí no ano seguinte eles foram vice da Bundesliga e chegaram na final da Liga dos Campeões. Só perderam pro Forest, que a gente falou antes. Estavam voando. E depois disso, trocaram de treinador vindo o austríaco Ernst Happel, que fez jogarem melhor ainda. Em 1981 foram vice do campeonato alemão e em 82 conquistaram a Alemanha de novo, além de serem vices da Europa League. Mas o auge mesmo viria em 83. Já sem o Kevin Keegan e liderados por craques como Uri Stein no gol, atacante Lars Bastrup, meia Felix Magath, etc., o Hamburger conseguiu conquistar o título da Bundesliga de novo e na Champions destruiu. Passaram por Dinamo de Kiev nas quartas, Real Sociedad nas semis e na decisão no Estádio Olímpico de Atenas derrotaram a Juventus para se sagrarem campeões europeus. O Hamburger foi campeão da Europa, mano. Que maluquice. Só que depois disso, desse auge, o time começou a decair aos poucos. O capitão Rubeski e o atacante Bastrup foram vendidos para outros times e na temporada seguinte perderam pro Grêmio na final do Intercontinental, foram vice da Alemanha e eliminados da Champions. Aí outros jogadores importantes também saíram, como o Felix Magath, mas mesmo com esses fracassos, ainda tiveram o último suspiro de sucesso, quando em 87 foram vice da Bundesliga e campeões da Copa da Alemanha. Mas mal eles sabiam que esse seria literalmente o seu último título nacional. Aí tá, depois disso o técnico Happel deixou o time e foram terminando cada vez mais embaixo da tabela. Quando o Happel saiu, eles nunca mais ficaram tanto tempo com o mesmo técnico. Os treinadores não duravam tanto no clube. E ainda por cima, com má gestão começaram a passar por problemas financeiros. Tanto que em 91, um craque do time chamado Thomas Doll foi vendido para Lazio por milhões de euros e essa grana foi usada para pagar dívidas ao invés de contratar outro. E somando isso com a competitividade do campeonato que foi só aumentando o nível, o Hamburger foi ficando para trás. Aí tá, nos anos 2000 os caras até tiveram um respiro de sucesso, terminando em terceiro no campeonato alemão de 2006. Mas nos anos 2010 só pioraram mais ainda. Além das dívidas, dentro de campo eles não conseguiam ter um trabalho sólido. De abril de 2010 até outubro de 2018, o Hamburger teve incríveis 16 técnicos diferentes. Sim, cara. Então com tanta troca e falta de investimento em grandes jogadores, na temporada 2017-18 o clube foi rebaixado e ainda não conseguiu voltar pra elite. Vamos ver se vão conseguir voltar logo. E por fim, o último time do vídeo que assustava até os maiores clubes, mas não é mais nada parecido com o que era, é a Unione Calcio Sampdoria, da Itália. A Sampdoria jogou a segunda divisão algumas vezes e é um time de meio de tabela pra baixo. Até a gravação desse vídeo é a lanterna do campeonato italiano. Tão muito mal. Mas nem sempre foram assim. Entre os anos 80 e 90, a Sampdoria era simplesmente uma das melhores da Itália. Tudo começou quando o time estava na segunda divisão nos anos 70 e um cara chamado Paolo Mantovani
e assumiu a presidência do clube. Esse cara era um empresário de sucesso e comprou o time para levar eles pro topo. Aí demorou um pouco, mas voltaram pra elite e também começaram a montar o elenco que ficaria pra história, com a dupla Gianluca Vialli e Roberto Mancini, além de vários outros jogadores. Aí no ano de 1985 chegou o primeiro grande triunfo, quando derrotaram o Milan para conquistar a Copa da Itália. A primeira vez que os caras ganham essa taça, mas essa era só a primeira. Em 86 chegou o técnico Vujadin Boskov, que levou os caras para um auge absurdo. Com o goleiro Pagliuca e ainda com Mancini e Vialli, a Sampdoria ganhou a Copa da Itália em 88 e ganhou de novo em 89, 2 seguidos. Aí com esses títulos, disputaram um torneio chamado Taça dos Vencedores de Taças, que reuniu os campeões das Copas de cada país e chegou na final para conquistar o título continental, o primeiro título continental da história. Então só faltava a principal taça do país, a Série A. Então na temporada 1990-91 foram com tudo, ganharam 20 das 34 partidas e levaram o Scudetto. O artilheiro foi o Gianluca Vialli com 19 gols e a Sampdoria conquistou a Itália. Que loucura! E no ano seguinte quase foram coroados com uma taça maior ainda. Em 92 eles alcançaram a final da Champions e só perderam de 1-0 pro Barça. Pois é, aí depois disso o técnico Vujadin Boskov deixou o clube e veio outro chamado Eriksson, que ganhou outra Copa da Itália em 94. Já na diretoria do clube, o presidente dos caras, que tinha assumido lá nos anos 70, infelizmente faleceu em 93 e quem assumiu a presidência foi o filho. Aí com o tempo, muitos craques do clube acabaram deixando o time, como o Mancini e o Vialli. Mesmo assim, foram ficando na primeira divisão. Até que com muita troca de treinador e contratações que não deram certo, na temporada 98-99 a Sampdoria foi rebaixada. Ela não conseguiu acompanhar o crescimento do campeonato italiano e ficou na segunda divisão por anos. Caíram pro fundo do poço, passando por grandes crises financeiras. Então nisso, o clube foi vendido para outros donos que foram arrumando a casa e no ano de 2003 conseguiram voltar pra elite. Mas não era nada parecido com antes, tá ligado? Eles ficaram na metade da tabela praticamente sempre. Em 2009 e 2010 até quase voltaram a figurar no cenário nacional, mas em 2011 foram rebaixados de novo. Pois é, definitivamente deixaram de ser uma potência. Aí com dificuldades conseguiram voltar e nos anos 2010 ficaram nessa mesmice. Eles até fizeram suas compras mais caras de sua história, como o chamado Caprari vindo da Inter por 15 milhões de euros, Zapata em 2017 vindo do Napoli, lá vai. Mas de 2010 pra cá, o mais longe que chegaram foi um simples 7º lugar em 2015. Nunca passaram disso. Então hoje a Sampdoria não é nada do que já foi e vive na sombra de suas glórias do passado. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então comenta aqui embaixo e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já postei. Se curtiu esse, vai gostar dos outros também. Então beleza? Valeu e tchau!